Olá! Abordaremos agora a unidade 2 da nossa disciplina, a educação na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Nessa unidade, você poderá compreender a trajetória da história da educação na Antiguidade Clássica. Daremos início com uma breve contextualização sobre o período histórico que antecede a Antiguidade Clássica, a sociedade primitiva. Não podemos deixar de falar das comunidades anteriores aos povos da Antiguidade Clássica, os povos primitivos, uma vez que, através dessa civilização primitiva, como o Egito, a China, a Índia e o povo hebreu, é que muitos aspectos significativos da nossa civilização foram herdados. As civilizações antigas iniciaram no norte da África, Ásia e a Europa, formando os chamados povos primitivos, que viviam em tribos de números pequenos de pessoas, onde tudo que produziam era repartido com todos. Os membros destas tribos eram unidos por parentescos. Todos tinham os mesmos direitos e não havia acumulação de riquezas. Nas comunidades primitivas, homens, mulheres e crianças trabalhavam juntos, caçando, pescando e recolhendo os alimentos em conjunto, de forma que todos tinham direitos iguais, ou seja, de forma coletiva e com responsabilidade iguais na tribo. As crianças, a partir dos 7 anos de idade, acompanhavam os adultos da tribo nos trabalhos como caça, pesca, pastoreio, agricultura, trabalhos com metais e fainas domésticas. E com isso, garantiam o alimento pelo esforço nas atividades. A educação acontecia no próprio meio que a criança pertencia, através da convivência com os adultos que passavam os conhecimentos para os mais novos. As crianças aprendiam através da imitação dos gestos dos adultos nas atividades diárias, nas cerimônias dos ritos religiosos e em outras atividades do seu grupo social. Vamos agora abordar a Antiguidade Clássica. O termo Antiguidade Clássica refere-se ao longo período da história da Europa, que se estende aproximadamente do século VIII a.C. No eixo condutor dessa época estão os fatores culturais das suas civilizações mais marcantes, Grécia e Roma. A forma como os gregos viam o mundo os distinguia dos demais povos do mundo antigo de sua época. A educação na Grécia clássica fora formada na pedagogia homérica, cujo exemplo principal era a formação do herói. Atenas e Esparta foram as duas principais cidades-estado da Grécia. A primeira, marcada pela democracia, uma vez que o homem livre tinha que saber se expressar e opinar. A segunda, voltada para a formação do guerreiro da época de Homero. As características da Grécia clássica, ou cultura grega, foi privilégio de uma aristocracia de guerreiros. Comecemos por citar as características da educação espartana. A educação em Esparta do século IV a.C. estava inteiramente nas mãos do Estado, que intervinha na vida das crianças desde o nascimento. As crianças que não nascessem saudáveis ou robustas eram examinadas pelos éforos, uma espécie de supremos guardiões do Estado, que tinham o poder de decidir o destino do recém-nascido. Caso possuísse algum defeito físico, a criança era sacrificada. A educação iniciava-se em casa, realizada pela família, porém sob fiscalização do Estado em um regime autoritário e disciplinar. Aos 7 anos, a criança era entregue ao Estado, permanecendo até os 45 anos ao exército ativo e até os 60 à reserva. As crianças aprendiam as artes da guerra e desporto. A única diferença entre meninos e meninas é que as meninas não permaneciam nos quartéis, vinham para dormir em casa, porém sob o controle rigoroso do Estado. A educação intelectual, ou o contato com as letras para aprender a ler e escrever, pouco se fazia nesse sentido.
ocupavam um espaço reduzido e secundário na formação do jovem espartano. A mulher espartana era a única que tinha privilégios com relação às demais cidades gregas. Elas frequentavam os quartéis a partir dos 7 anos de idade e participavam das atividades físicas. Podiam se exibir nos jogos públicos toda a força, a beleza e vigor dos corpos, com o objetivo de suportar a gravidez e desenvolver os nobres sentimentos da virtude e da glória. Já em Atenas, a educação se dava de forma diferenciada. Atenas era uma cidade-estado onde predominava navegadores, comerciantes, estadistas, filósofos, poetas e artistas. Era considerada como o berço da democracia grega. Durante os séculos 4 e 5 a.C., era considerada a maior cidade e mais rica da Grécia Antiga. Só participavam da democracia os cidadãos, isto é, apenas os homens livres de Atenas, que podiam participar dos debates de ideias para que a cidade se tornasse mais humana. Os estrangeiros, as mulheres e os escravos não eram considerados como cidadãos. Portanto, eram excluídos da civilização grega como cidadãos. Os homens livres, considerados cidadãos de Atenas, pertenciam a uma aristocracia composta por grandes proprietários rurais. A cidadania era um privilégio que se adquiria pelo nascimento. Somente filhos de pai e mãe atenienses se reservavam o direito de serem cidadãos. Os estrangeiros e seus descendentes que viviam em Atenas formavam a classe dos excluídos, os chamados metecos, como os escravos. Em Atenas, saber ler, escrever e aritmética eram atributos comuns a toda a população livre. As eleições para cargos públicos eram por sorteio, possibilitando igualdade de oportunidade, pois tanto ricos como pobres tinham lugares nos conselhos de tribunais. Assim, os cidadãos adquiriam experiência política e administrativa, interferindo, de certa forma, na estrutura de poder e classes. A educação ateniense difere da educação espartana. Em Atenas, a formação do guerreiro passa para segundo plano. A cidade, a polis, é o centro de toda a cultura, onde se organizava a vida exterior e interior, como estrutura social de seu desenvolvimento espiritual, como união cultural, não só de índole militar e política, mas como algo que abraça a localidade da existência. A educação era transmitida na família, no gineceu, até os 7 anos de idade. As crianças das famílias aristocráticas contavam com a ajuda de uma ama ou de um pedagogo, que significava aquele que conduz a criança, que os ajudavam nas repetições das lições. Para o cargo de pedagogo, era escolhido alguém que, devido à idade, a ser aleijado ou a sofrer de outros defeitos, fosse incapaz para os serviços domésticos. A educação ateniense era exclusivamente masculina. A partir dos 7 anos de idade, o menino era encaminhado para uma das escolas, que na sua maioria era particular, pois não havia um programa obrigatório de educação. De acordo com a posição social do jovem ateniense, havia 2 tipos de escolas. Uma para adquirir prática da ginástica e outra de música, cujos professores eram contratados pelas famílias. Veremos agora como era a educação em Roma. A educação para o romano era, antes de tudo, a iniciação progressiva em um modo de vida tradicional. A educação dos romanos era marcada pela formação do cidadão, que tinha como base primeira a família, como a principal educadora dos primeiros anos da criança, sob a responsabilidade da mãe. Aos olhos dos romanos, a família era considerada o meio natural em que deve crescer e formar-se a criança. Podemos observar que em Roma a educação se difere da educação da Grécia, por não ser um escravo, mas a própria mãe quem educa seu filho.
Mesmo nas maiores famílias, ela permanece em casa para cumprir esse dever, fazendo-se criada dos seus filhos. Quando a mãe, por algum motivo, não podia desempenhar a função de educadora, escolhia-se para governar os filhos da casa alguma venerável parenta de idade madura, que soubesse criar em torno de si, até nos brinquedos, uma atmosfera de alto teor moral e de severidade. A criança, a partir dos 7 anos de idade, deixava de ter os cuidados exclusivos da mãe e passava a ser de responsabilidade do pai, o qual deveria proporcionar ao filho educação moral e cívica. Por volta dos 16 anos de idade, a educação familiar do jovem romano terminava. O jovem era encaminhado pelo pai, ou, se necessário, um outro homem influente, amigo da família e melhor posicionado para iniciar na sociedade. A educação em Roma é apoiada na aristocracia, onde os patrícios, proprietários e guerreiros recebem uma educação visando perpetuar os valores da nobreza de sangue e cultuar os ancestrais da família. A cultura romana era dominada por uma aristocracia, composta por campesinatos, proprietários rurais, que exploravam diretamente suas terras. A educação para o romano era marcada pela formação do cidadão, apoiada na aristocracia, onde os patrícios recebem uma educação visando perpetuar os valores da nobreza. Para finalizarmos essa unidade, é importante ressaltar que durante todo o mundo antigo vemos uma dualidade presente na sociedade, sendo uma parcela da população preparada para o trabalho manual e outra preparada para o trabalho intelectual. Para os povos da Antiguidade Clássica, Roma e Grécia, só eram considerados cidadãos os senhores de terra. Isso quer dizer que as relações na sociedade eram medidas pelas propriedades que cada aristocrática pudesse ter. O que podemos observar é que apenas uma parcela da população era livre, e a educação era dividida por classes, com papéis e funções sociais distintas. Isto é, de acordo com a tradição da família, de acordo com o grupo a que ela pertencesse, é que seria destinada a melhor educação ou a ausência dela. Espero que você aprecie esse tema e reflita sobre as questões levantadas. Bons estudos!